Eu vou contar para vocês qual foi o resultado depois de 4 semanas de meditação propostos aqui no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma, do Dr. Joe Dispenza. Esse livro, eu já tinha tido contato com conhecimento do livro, tinha lido alguns pedaços do livro, não só desse livro, mas de outros livros do Dr. Joe. Eu gosto de estudar bastante neurociência, eu gosto muito das ideias do Dr. Joe. Os documentários que ele aparece, por exemplo, Quem Somos Nós, várias entrevistas, então eu já tinha mais ou menos o conhecimento ali de quem era o Dr. Joe Dispenza e do que ele estava falando. E aí, eu vi um vídeo de várias pessoas, na verdade, foram vários vídeos de pessoas que tiveram transformações significantes, reprogramações mentais consistentes, depois que elas fizeram essas 4 semanas de meditação que está aqui proposta nesse livro. E eu falei, gente, eu quero fazer isso, chegou a minha vez. E aí, no dia 1º de julho de 2025, isso aqui também é uma dica, dica de ouro que eu vou dar para vocês, hein? Toda vez que eu vou começar um livro, ou um curso, ou até mesmo uma palestra, um podcast, que eu sei que vai ter algum ensinamento ali, eu pego e escrevo a data que isso aconteceu, qual que era a situação da minha vida no momento, então, o que eu estava passando, o que eu estava sofrendo, eu estava bem, o que estava acontecendo na minha vida, e qual é a minha expectativa quando eu terminar o livro, o curso, a palestra. Então, eu sempre escrevo isso, porque, gente, isso daqui é um recordatório maravilhoso, porque muitas vezes a gente passa por leituras, a gente passa por cursos e a gente tem a impressão que nada mudou na nossa vida, mas não é verdade, porque quando a gente faz esses pequenos, assim, essas pequenas notas, a gente consegue mensurar onde a gente estava e onde a gente chegou, então eu sempre anoto, tá? E aí eu comecei dia 1º de julho esse livro, e é um livro que você tem que estudar, tá? Eu aconselho, tem várias notas, várias marcações, porque é um livro que tem vários conceitos de reprogramação mental, de neurociência, e vai te explicando por que você atua da maneira que você atua, por que você conta as mentiras que você conta para si mesmo. E aí eu comecei esse livro. Então, esse livro tem toda essa parte de explicações, e no final tem as 4 semanas de meditação. Quando você começa a ter contato com propostas de mudança de mentalidade, é claro que o nosso ego não vai aceitar assim tudo facilmente, né? Então, assim, eu já vi até várias pessoas falando, eu comecei a fazer a prática do Ho'oponopono, não deu certo, eu comecei a fazer a ressonância harmônica do Dr. Hélio Couto, só coisas ruins aconteceram na minha vida, depois eu comecei essa terapia aqui, meu Deus, é problema atrás de problema. Mas, gente, são as catarses. O que são as catarses? São as limpezas, é como se você comprasse um terreno, né, maravilhoso, uma área maravilhosa, só que o terreno vem cheio de entulho. Você precisa tirar esse entulho, vai tirando e vai tirando, até que sobra espaço para você construir a sua casa ali maravilhosa dos seus sonhos. E o mesmo acontece, essa catarse, na verdade, que acontece com a gente, são as limpezas. Então, se você, por exemplo, eu como terapeuta integrativa e terapeuta reikiana, eu percebo muito nos pacientes e também em mim, principalmente, que toda vez que você quer limpar, quer resolver uma área da sua vida, as catarses que vêm, geralmente estão ali envolvidas com essa parte. Por exemplo, se eu começo, se eu quero resolver algum problema de relacionamento, quero melhorar essa questão de autoestima, e aí as limpezas que vêm, gente, são nessa área. A mesma coisa do dinheiro, se eu quero resolver minhas crenças de escassez, de abundância, todos os perrengues que começam a acontecer, bem nessa área, para que a gente consiga limpar e enxergar nossas sombras nessa determinada área. Quando eu comecei, então, esse livro, eu tive essas catarses, e aí, só que eu tenho a consciência já, também, de praticando meditação por um bom tempo, das terapias e dos exercícios, que eu sei que catarse é limpeza, e que por mais que pareça assustador, pareça que às vezes falar, meu Deus, dá certo para todo mundo, menos para mim. Nossa, por que acontece comigo?
Porque a gente começa a se vitimizar, se coloca no papel da coitadinha, do coitadinho, que dá tudo certo para todo mundo, menos pra gente. Ai, eu sou tão esforçado. Ai, por que eu não consigo? Então, eu já saí desse papel. Então, eu sei que quando vem alguma catarse, claro, eu fico super chateada. Os problemas acontecendo, perrengue atrás de perrengue, e eu, só que agora eu já sei que eu falo, não, isso aí é limpeza, super chateada, passo pelo sentimento ali que eu tenho que passar, mas tá bom, a situação é essa, o que eu tenho para resolver agora? Porque eu sempre tenho uma solução. E aí eu também encaro isso como, ok, isso veio para me mostrar alguma coisa. O que é que eu não tô vendo dessa situação? E aí, quando eu comecei a fazer a leitura do livro e tal, então as catarses começaram a acontecer aí, eu não tinha nem chegado na parte das meditações. Quando eu peguei esse livro para estudar e trabalhar, eu queria trabalhar principalmente a questão de crenças de escassez e abundância, porque são questões ainda que eu sinto que eu preciso trabalhar muito mais na minha vida. Eu quero alcançar novos patamares, eu quero novos projetos, eu tenho novos sonhos, quero outras coisas financeiramente falando. E aí, eu tenho algumas questões com relação a isso, que já são bem menores, mas que eu já tive grandes problemas com relação a essa crença de escassez. E eu falei, não, tem alguma coisa ainda pegando aqui, eu quero trabalhar essa questão. Então, para contextualizar, quando eu comecei a leitura do livro, eu queria trabalhar crenças de escassez, eu queria trazer mais abundância para a minha vida, porque apesar disso, dessas crenças já não serem tão grandes, elas ainda respingam e respingavam muito mais, e eu queria trabalhar essa questão. Então, eu decidi elegir que eu falei, não, eu quero trabalhar essa questão. E aí a gente começa a ler o livro, você vai se identificando. E na primeira semana, é a primeira semana de base, a primeira semana que ela vai te preparar para as outras semanas. Então, a primeira semana, ele usa muito a questão de conceitos de hipnose, que é para você realmente rebaixar toda essas suas limitações, sobre essas crenças, essas correntes que você tem aí te segurando. E para que você acesse um estado alfa, que é aí onde a gente começa, de fato, a alcançar e entregar essas crenças, sentimentos, essas emoções. Então, na segunda semana, começa bem a parte prática mesmo. Então, você tem que ter caderno aí, caneta, porque você vai escrever. E é importantíssimo você não negligenciar, porque senão você não vai conhecer a emoção que você quer liberar, os pensamentos delimitantes que estão por trás disso, quais são os seus comportamentos destrutivos. Então, você precisa identificar mesmo quais são essas emoções. Então, precisa ir trabalhar nisso. Então, você, da segunda até a quarta semana, você vai fazer exercícios aí práticos para identificar certas coisas. E eu até anotei aqui, a segunda semana para mim foi super importante, porque você faz aí uma revisão da sua vida e você identifica a emoção. E nossa, quando eu comecei a ler o livro, nem pensava que eu ia trabalhar o medo. Porque para mim, eu não me considerava uma pessoa medrosa. Pelo contrário, eu sempre me considerei super corajosa. Eu deixei o Brasil, me aventurei, fui morar em outros países. Então, assim, nunca me achei uma pessoa medrosa, mas eu identifiquei o medo como o principal causador do meu problema de crença de escassez e de não merecimento. E aí eu comecei a trabalhar o medo profundamente nessa segunda semana, e também tem essa parte da segunda semana que ela é bem interessante, que ele fala, né, que a sua emoção principal ali, ela te traz estados mentais limitantes. Então, o que estava por trás do meu medo? Estava ali a ansiedade, a confusão, que muitas vezes eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre queria fazer, sei lá, eu queria fazer esse curso, queria fazer aquele curso, queria investir num projeto, investir no outro, fazer coisas assim. E a nossa mente, ela não está preparada para isso. Falam que a gente é multitarefa, mas a gente não é multitarefa. A gente tem que focar, na maioria das vezes, em uma única coisa,
E eu percebi que era isso, a confusão geral ali na minha vida, e também arrogância, e muitas vezes a preguiça, que vem como disfarçada de procrastinação. Então, ó, você tem que estar preparado, hein, gente, porque vai ali lavar a alma. Aí na terceira semana, até então na primeira semana, só para lembrar, eu não tive muitas, assim, mudanças. Eu senti mais só um relaxamento, me senti bem tranquila, mas como eu medito há muito tempo, faço bastante práticas, como Reiki, como Ho'oponopono, EFT, então eu não senti, assim, uma grande diferença, mas eu senti mais relaxada, enfim. Aí na segunda semana, eu comecei a ter essas questões, sabe, de identificar, e aí eu comecei a perceber no meu dia a dia, se era medo que estava me limitando, então, peraí, comecei a identificar as pequenas coisas que tinham no meu dia a dia que eu não identificava que era medo e que eu deixava de fazer. Essa segunda semana também, a gente escolhe esse sentimento para trabalhar e a gente entrega para quem? Para a mente superior, para Deus, para o universo. E, gente, é um alívio você entregar sabendo que você reconheceu ali o que você tem, suas mentiras, o seu falso eu, que muitas vezes está te criando esse monte de problema, e você entrega para que seja resolvido. E nesse negócio de entregar, gente, é soltar mesmo. E não ficar tentando resolver, eu quero entregar, mas eu quero que seja dessa maneira, tá? Não. É a mesma coisa que você, sei lá, se você tivesse um problema médico, fosse fazer uma cirurgia e ficasse lá falando pro cirurgião, olha, eu quero que você me opere dessa maneira, viu? Ó, faz assim, faz a sutura de cruzada, não sei. Gente, não, entregar é entregar. Isso faz toda a diferença. A gente agradece, tá, e confia que algo vai se transformar. E realmente, a partir dessa segunda semana, eu comecei a perceber que as coisas começaram a mudar, principalmente ali no terceiro ou quarto dia da meditação, que eu comecei a perceber muitas questões, ficou muito intensa essa questão do sentimento, a emoção que eu estava trabalhando. Terceira semana, eu falo que é assim, a constrangedora, porque você tem contato com aqueles seus pensamentos limitantes, com seus comportamentos limitantes, e você chega à conclusão que você fala assim, nossa, gente, eu tô me sentindo até com vergonha, né? Então, por exemplo, coisas assim, insights, a procrastinação, eu vou até escrever aqui, ler o que eu escrevi, né? A procrastinação e a preguiça são comportamentos destrutivos, porque elas satisfazem o vício de você se sentir escasso e reforçar os pensamentos de eu não estou pronto ainda, isso não vai dar dinheiro, não, é muito difícil conseguir as coisas. Isso foram coisas que eu identifiquei. Então, só para vocês terem noção, gente, que quando você faz um trabalho desse, por mais que eu já tivesse feito em outras situações, às vezes não é tão profundo. E às vezes você acha assim, nesse caso, né? Procrastinação, até tem a romantização, sabe, às vezes. Não, isso é um vício, isso é um comportamento completamente destrutivo. E aí você tem a oportunidade de identificar outros comportamentos destrutivos, por exemplo, comer para aliviar a depressão, puxar briga com alguém que você gosta. Você já percebeu isso, gente? Muitas vezes, eu já tive um cliente que ele dizia que ele não sabia o porquê, mas que toda vez que estava tudo bem na vida dele, inconscientemente, ele começava a discutir com a mulher, arrumar alguma confusão, para que, né, aquele circo se montasse e ele se sentisse bem com tudo isso. E nessa terceira semana eu percebi que as coisas começaram a mudar muito rápido, principalmente porque você começa a identificar todos os padrões que você está ali repetindo e são destrutivos para você. E também pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum. E ele sugere uma parte, né, desse exercício para que você se torne consciente do pensamento e automaticamente você diga, muda, pelo amor de Deus, acorda.
E isso, fazendo repetidas vezes, é de um efeito extraordinário. A quarta semana é super importante e é maravilhosa, porque a gente começa a brincar mesmo de criadores. Então a gente começa a criar e ensaiar o nosso novo eu. E é muito importante fazer o exercício também da quarta semana, porque às vezes a gente pensa, eu quero mudar, eu quero ser assim, eu quero ser empreendedora. Mas como que vai ser você sendo empreendedora? Como que você vai pensar, o que você vai vestir, o que você vai comer, como você vai comer, aonde você vai morar? O seu novo eu, se você vai ser um novo eu, não adianta mais viver como se fosse o personagem de ontem. E tem uma parte do livro que ele fala que muitas vezes a gente tem a ilusão que hoje bom dia, hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia, coisa nenhuma. Porque a gente acorda num novo dia com a mesma mentalidade, os mesmos problemas, os mesmos comportamentos que a gente foi dormir. Então não é um novo dia. É só você repetindo o mesmo dia todos os dias, com uma roupa diferente. Então, quando você começa a fazer o exercício da quarta semana, você começa ali, legal, eu decidi, eu vou ser terapeuta. Que bom, como que você vai se vestir, como você vai se comportar, como vai ser o seu dia a dia, e você começa a visualizar aquilo, internalizar. A meditação, ele fala para você fazer, depois que você termina, você pede um sinal para essa mente superior, para Deus, para falar assim, Deus, se eu estou fazendo o trabalho direitinho aqui de cocriação, se eu estou mentalizando direitinho esse novo eu, me manda um sinal de uma maneira inesperada. E aí, gente, isso daqui é muito importante, porque muitas vezes a gente está ali mentalizando, a gente pede o sinal, porque a gente pode pedir, sempre, a gente tem a liberdade de conversar com Deus, de pedir sinais, e às vezes a gente fica esperando que o sinal venha da maneira que o nosso ego determina. Então, se não vier o velhinho de branco ali aparecer no seu quarto, todo iluminado, e falar assim, olha, agora você vai desencalhar, agora, o número da loteria tá aqui, você não vai entender que é um sinal. Então, por isso que nesse livro ele fala que a gente tem que pedir o sinal e que venha de uma maneira que a gente nem espera, porque está livre do ego, né? Então, o que aconteceu comigo? Quais foram os meus resultados? Quando eu já contei para vocês que eu queria trabalhar crenças limitantes em relação ao dinheiro e trazer mais abundância, mas eu acabei trabalhando o medo, e isso fez todo sentido, porque eu vi que em várias áreas da minha vida eu estava impedindo o fluxo de dinheiro contínuo, porque eu tinha medo de algumas coisas e que eu nem imaginava. Então foi muito importante fazer essa limpeza. E em relação ao dinheiro, começou a aparecer de trabalhos que eu não esperava e que se fosse em outra época eu não ia considerar, porque tem isso também, a gente quer controlar a situação, a gente quer que o dinheiro apareça dessa maneira, que a oportunidade de trabalho venha desse lugar, e eu comecei a me abrir. Eu me abri e as portas foram se abrindo também, e o dinheiro começou a fluir. Então, para mim, foi muito importante, porque eu consegui enxergar esse problema, consegui enxergar essa emoção, estou trabalhando essa emoção ainda, e eu já sinto os resultados vindo na minha vida. Então, se você tem vontade de mudar alguma situação, se você tem vontade de conhecer a fundo e resolver, eu super aconselho vocês fazerem, tá? Separa um tempo, porque o Dr. Joe Dispenza fala que o maior problema não é a questão dos exercícios nem nada, é você, o seu ego, aí arrumar um tempo para você se dedicar a isso. Então, se dedique, porque realmente, depois que você começa, a vida vai ficando muito assim mais fácil. Você começa a enxergar situações que você mesmo está se colocando em problemas e cortar isso. Então, eu super aconselho, e eu espero que vocês tenham feito essa meditação, que vocês tenham gostado desse conteúdo, comenta aqui abaixo e se inscreva para receber mais informações sobre esses livros e outros conteúdos.
A gente se vê no próximo vídeo.